Boa noite, equipe querida. Boa noite para todos também que nos acompanham. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho junto com toda essa equipe. Eu sou fonoaudióloga, preparadora vocal. Então, primeiramente, foi uma alegria conhecer tantas pessoas aqui que agregaram muito. É um trabalho belíssimo. Nós estamos encantados. E falando um pouquinho sobre o meu trabalho aqui, ele se deu no sentido de otimizar e ajudar a todos os narradores e também ao Estevão, que é cantor também das canções dessa obra, no preparo vocal. Então, é importante lembrar que o preparo vocal ele não acontece apenas no momento da gravação dentro do estúdio, mas ele é um trabalho que acontece previamente. E assim deve acontecer. Tem uma criança aqui, tá, gente? Então, às vezes, nós vamos ver a presença dela, tá, é a Luizinha? Então, a primeira coisa foi realizar uma reunião para conhecer a equipe, para que nós pudéssemos compreender é, como se daria o processo de trabalho, os prazos, a intenção dessa equipe para a narração das histórias. E é importante entender que, aliás, para a narração não, para a leitura, porque é importante entender que é diferente narrar as histórias e fazer a leitura das histórias, principalmente dentro do estúdio de gravação, onde nós temos uma captação muito íntima da voz de cada pessoa. Então, esse processo se deu inicialmente pela captação dos áudios, dos leitores das histórias, para que nós pudéssemos compreender o que esses leitores já traziam de material vocal, e a partir disso, desse estudo, dessa leitura desses áudios prévios, nós fizemos ali o que a gente chama de mapeamento vocal, que é quando nós identificamos dentro das histórias, do texto, palavras que podem trazer um, um simbolismo, uma conotação sonora importante, para que a gente traga para o ouvinte sensações que nós gostaríamos de passar para ele no momento que ele está ouvindo aquela história. Então, para esse mapeamento, nós utilizamos muito ali parâmetros vocais, e esses parâmetros eles são muito importantes porque determinados parâmetros como a respiração, uma determinada pausa, a intensidade da nossa voz, um volume mais alto, mais baixo, uma intensidade mais forte, mais fraca, uma frequência mais aguda ou mais grave, o uso da nossa voz nessas diferentes colocações, um aumento de velocidade de fala, ele vai trazer para o ouvinte uma sensação diferente daquilo que ele está ouvindo dentro do contexto daquela palavra ou que está inserido ali na história. Então, nós identificamos esses pontos e fizemos ali um treinamento vocal pensando no que nós gostaríamos de passar como sensação sonora pela nossa leitura, para que as pessoas, ao ouvirem, sentissem também aquilo que nós gostaríamos de passar. Isso foi feito também com cada leitor. E é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. Nós vamos descobrindo nuances novas, né, na nossa própria voz e capacidades grandiosas de extensão e possibilidades dentro da nossa leitura, da fluidez, do uso da nossa voz. E, além disso, o trabalho também dentro do estúdio, de preparar essa voz, essa musculatura, de fazer um aquecimento, de trazer um relaxamento para a estrutura, né, da região cervical, do próprio corpo, para que se tenha conforto ao fazer ali as leituras e também ter uma ambientação da própria voz. Todo esse trabalho, todo esse processo prévio, ele é muito importante, porque ele ajuda muito também na economia de tempo dentro do próprio estúdio. Então, quando as pessoas elas já vêm preparadas, elas vêm com uma maior entendimento do que elas vão fazer. Então, o tempo que se gasta, ele é mais enxuto, elas conseguem ser mais assertivas. Então, é isso um pouquinho do que a gente fez, e vou passar aqui a palavra também para o Fernando, para que ele compartilhe um pouquinho sobre o processo de gravação.
Então, olá pessoal, né? Meu nome é Fernando, sou proprietário aqui do Estúdio IF, juntamente com a Isadora. Ah, vou colocar aqui, né, primeiro o nosso objetivo final, e aí depois eu venho falando, né, os pontos que nós temos que pensar para ir construindo e chegar nesse objetivo. Então, a ideia que a gente quer aqui é ter um áudio, né, conciso ali, contando uma história, seguindo as histórias ali, contendo tanto as vozes, né, de cada uma das histórias, como os efeitos sonoros, as músicas, as inserções, às vezes, de partes de músicas para fazer as transições, fazer ali, né, também a ambientação, o clima, né, de cada parte ali. Ah, Só que aí, como a Pamela já falou, às vezes juntar ali a agenda de todo mundo e fazer todo mundo estar junto aqui gravando, né, não é possível, né? Então, a gravação, ela se deu de forma que não necessariamente precisava estar todo mundo aqui junto, então a gente gravou as partes em separados, né? E primeiro, então, as vozes, depois os efeitos, depois as músicas. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Isso pode variar de acordo com o projeto, de acordo com a disponibilidade, né? Só que nesse específico foi assim. E depois nós montamos, né? Então tem essa possibilidade da gente fazer hoje, que a gente não precisa estar, né, justamente todo mundo ali ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou fazer também no mesmo dia, né? Então, teve algumas músicas com o Estevão que a gente gravou num dia, depois a gente marcou um outro dia, a gente continuou outras músicas, e depois fizemos a montagem final, né? Só que para isso é muito importante ter, então, a ideia do que quer chegar, né? E ter o livro já estruturado, ter ele já, né? Uma prévia que a gente estava seguindo até, foi muito importante para a gente conseguir justamente saber, ó, o que que a gente tem que gravar, qual que é a ordem depois que nós vamos montar, né? Então isso foi muito importante. Por que que eu estou falando isso? Já para ter uma ideia também, que antes de começar nesses passos, né? Gravação, né, fazer esse registro, é importante ter essa ideia final, né? Já saber ali, né? Pelo menos alguém já tem que ter isso em mente e consiga passar, né, para os outros integrantes aí da equipe, para, mesmo se fizer por partes, fora de ordem, depois entenda que não vai faltar nada e depois em que ordem que vai ficar, né? Então isso foi muito importante. Como a Isadora também falou, a questão do aquecimento, preparação vocal. E antes disso, né, eu acho que todos também, né, já chegaram aqui muito bem preparados. E então o estudo, né, saber o que que vai fazer ali, qual que é a ideia, o que que quer passar, treinar mesmo, porque apesar de ser bem assim tranquilo, né, a gente tenta conversar, né, muito aqui, ficar bem tranquilo. Às vezes tem assim um certo nervosismo, né? Então, normal, né? Que às vezes uma experiência nova, tá registrando ali uma obra que vai ficar, né? Aí assim para posteridade. Então, é normal também, né? Ficar um pouquinho nervoso. Se a gente já souber o que que a gente tem que fazer, né? Então já chegar preparado ali, ó. Eu sei que a história é assim, em tal parte eu quero dar tal intenção, ó, a música ela tem esse andamento, eu já sei, né, executar ela, né, bem assim. Aqui no estúdio a gente vem refinando, né? Então a gente faz duas, três, quantas vezes forem necessárias também, igual o caso, né, da revisão, né? Aqui também a gente grava uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Depois a gente ainda tem a chance de ajustar, assim, fazer alguns refinamentos também, né? Que é a pós-produção, né? Então também a tecnologia hoje nos permite isso, mas já chegar sabendo o que que vai fazer e entregar ali uma performance boa, né? E isso daí é essencial, tanto para ficar mais tranquilo, né? Como também para desenvolver o projeto ali, para ele conseguir andar no cronograma, que foi falado muito aqui também, então isso é um ponto bem importante. E
você realmente extrair o máximo, que aqui a gente vem refinando. Ó, vamos ajustar aqui, vamos refazer ali, tal. E depois a pós-produção também vem ajudando, né? Então, ó, aquela notinha ali que não ficou muito bem, a gente consegue ajustar também. Então, isso tudo a gente pode fazer aqui também depois na pós-produção, certo?